Senhor presidente Adhemar Possobon, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, professores, professoras, funcionários e aqueles que nos assistem através da TV Câmara, nobres colegas. Primeiro, preciso fazer aqui alguns esclarecimentos de forma rápida e objetiva. Quando eu intervi no microfone de parte para alertar que não teria necessidade de uma reunião da bancada do governo para decidir sobre a votação da moção da companheira vereadora Celita, eu estava apenas fazendo uma observação e não concordo, respeito as suas posições, sempre, senhor presidente, tenho o maior respeito pela condução dos trabalhos, mas eu não concordo quando o senhor mencionou que a minha intervenção foi de forma desrespeitosa. Eu não concordo com isso, porque eu aqui nesta casa tenho feito os embates duros na política, mas nunca fugi da ética, do respeito e da moral com nenhum companheiro do meu partido, da minha bancada, ou com qualquer outro vereador das demais bancadas dessa casa, ou com aqueles que aqui vêm nessa casa. Sejam as opiniões mais diversas que elas possam ser. Portanto, esta é uma questão que eu não posso deixar de fazer esta observação. Segundo, com referência à fala dos dois vereadores que me antecederam para justificar a sua posição contrária à moção que aqui foi proposta. Vereador do PMDB, do Sartori, do PMDB do Temer, do Eduardo Cunha, do Padilha, de todos esses seus colegas de partido, vereador Francisco Harrison, eu fico aqui extremamente abismado com algumas colocações suas, com todo respeito também. Quando o senhor nos pede que nós converse com os nossos deputados para votar a favor das privatizações, o senhor não nos conhece. O senhor não conhece os nossos deputados. Seria a mesma coisa que eu pedisse para os nossos deputados federais, naquela votação absurda, aquela palhaçada de ontem, lá no Congresso, pedir para os nossos deputados votar a favor do Michel Temer ou a favor do Aécio Neves para salvá-los naquelas votações. Seria a mesma coisa, porque nós somos frontalmente contrários às privatizações, nós somos favoráveis, sim, ao fortalecimento do Estado e não à precarização e ao Estado mínimo. Aqueles que defendem o Estado mínimo, aqueles que defendem as privatizações, defendem, sim, que o funcionalismo público é peso para o Estado e não quem move a máquina do Estado e faz o Estado se desenvolver através das suas ações políticas. E também os comentários que aqui surgiram, isso é questão política. Ora, senhores e senhoras, aonde é que nós estamos? Nós não estamos numa casa do debate político, nós não estamos na Câmara de Vereadores, aonde, através dos partidos políticos, nós viemos para cá. E nós negarmos a política, cada um de nós está aqui para debater a política. E não podemos aqui fazer coro a esta negação da política. Parece que aqui nós não somos políticos. Todos nós somos políticos e defendemos os nossos ideais. Uns defendem os trabalhadores, outros são contra os trabalhadores. Existe uma disputa de classe estabelecida no Brasil e não podemos esconder isso, e os partidos têm as suas opções. Isto é política. E eu quero aqui também, nesses meus 10 minutos, dizer que respeito muito a opinião e a cada manifestação dos vereadores, dos meus colegas aqui, até porque se eu estivesse fazendo algo diferente, eu estaria contra a democracia, que é um princípio que eu defendo, a democracia com muita força, porque tem muitos, inclusive,
que defendem outra coisa na política. Defendem, né, que a política não pode ser tão democrática assim como ela é. Mas quando o vereador Manuel Batic fala sobre a sua opinião contrária ao CEPERS, ora, eu entendo que todas as categorias precisam de uma representação forte, uma representação que não seja pelega, uma representação que tenha, de fato, esta luta em defesa da sua categoria, e temos que respeitar estas instituições, e nós temos que ter um grande respeito pelo CEPERS, e não podemos, meu companheiro, meu colega vereador, por coisas específicas, como a questão do plano de saúde, que é importante, sim, mas a informação que eu tenho é de que o CEPERS não é contra. O CEPERS se posicionou contrário naquele momento, porque existiam muitos municípios que tinham o plano do IP e não estavam repassando os valores para o IP, estava colocando em risco a situação, a saúde financeira do IP. Portanto, esta era a posição contrária, porque muitos municípios eram inadimplentes com o IP e, por este motivo, existiu este posicionamento contrário na época. Eu acho que temos que não generalizar e não afirmar que o CEPERS é contra. Eu acredito que todos nós, sim, somos favoráveis que um plano de saúde para os nossos funcionários públicos é importantíssimo, e o CEPERS também defende isso, com certeza. E também eu quero aqui aproveitar esses minutos que me restam para fazer aqui uma homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras. Eu não posso chegar aqui e criticar alguém que está em greve porque está lutando por seus direitos. A última ferramenta que um trabalhador ou uma trabalhadora tem para reivindicar os seus direitos é a greve. Vocês acham que cada professor, cada professora que está em greve está feliz porque está em greve? Vocês acham que um professor e uma professora não gostaria de estar dentro da sala de aula, não ter que comprometer o seu período, talvez, de labor, um período de descanso, nos meses de janeiro e fevereiro, onde todos os trabalhadores acabam tirando suas férias? Eu tenho certeza que todos queriam estar na sala de aula trabalhando, mas não podemos culpá-los. Quem tem culpa é o governador Sartori, é este governo. Então, não mudem o foco, não joguem a sociedade contra os professores, joguem a sociedade contra este desgoverno do Sartori, que parcela salários, que humilha os trabalhadores deste Estado. Então, senhoras e senhores, não vamos jogar a culpa para cima de quem não tem. Esses que já vêm há muito tempo sofrendo dentro da sala de aula. Quantas vezes um professor, ele está lá dentro da sala de aula lidando com adolescente, com jovem, que muitas vezes, ao receber uma nota que o aluno não concorda, chega em casa, o pai e a mãe vêm xingar o professor, ao invés de cobrar do filho que estude mais. Nós temos que entender, o professor é um herói com salário miserável e ainda parcelado, e querer culpá-los diante de uma situação como essa. Não é justo, senhoras e senhores. Então, por isso que eu me posiciono e quero deixar aqui um grande abraço, meus parabéns a todos os funcionários públicos do município, do Estado e os funcionários públicos federais, porque agora, dia 28, é dia do funcionário público, e que possamos ter um dia de reflexão, porque não dá para comemorar um dia desses com os nossos funcionários do Estado diante dessa situação. Mas quero dizer que os funcionários municipais, que não esqueçam que este partido que é combatido por muitos, este partido em 2001, assumiu aqui os funcionários públicos municipais com 3 folhas de pagamento atrasada e com salário, com 13º sem ser pago. Portanto, sem dignidade, sem vontade, sem força para trabalhar, em 50 dias, esse partido que todos condenam, que é o nosso Partido dos Trabalhadores, em 50 dias colocou o salário em dia. E esses funcionários foram respeitados e nunca tiveram salários parcelados, e nem no governo Tarso, nem no governo Olívio. Então, respeitem esse partido que defende, sim, tem lado, é do lado do povo trabalhador, e não para vir aqui e fazer demagogia e votar contra uma luta dessa categoria. Muito obrigado.